Bom dia, pessoal. A gente vai tratar hoje de uma nova família viral, que é a família Parvoviridae, tá ok? Antes, eu vou passar aqui muito brevemente as principais doenças humanas e animais para a gente ter uma noção, para depois aprofundar nas doenças veterinárias que interessam. Então, assim, em seres humanos, o que tem de importante aí em relação aos parvovírus? Tá? Eu coloquei aqui uma tabelinha que lista as principais doenças virais de trato respiratório em seres humanos. Então eu vou comentar rapidamente aqui e vou focar da família Parvoviridae. Essa família Orthomyxoviridae, eu acho que é bom que vocês saibam, é a família em que a gente tem o vírus da gripe, tá? Que sempre foi o nosso grande temor de pandemia, dado a gripe espanhola, tá? No fim, o coronavírus passou uma rasteira aí na gente. E essa espécie alfa-influenza vírus é a famosa gripe A, que é a gripe mais grave e que é uma gripe que a gente tem em diversas espécies animais, tá? Na família Picornaviridae, que é a família do vírus da febre aftosa, eu tenho os rinovírus, tá? Isso aqui, rinovírus, é o famoso vírus de resfriado. É a causa mais comum de infecção respiratória. Praticamente metade das infecções respiratórias do ser humano são causadas por rinovírus. E eu tenho outros dois vírus que dão uma infecção respiratória muito semelhante a esse resfriado do rinovírus, que são os enterovírus B e o enterovírus C, tá? Aí tem esses nomes aqui, eu coloquei só para vocês se familiarizarem um pouquinho. Outra família importante é a Paramyxoviridae, tá? Essa aqui é a família do vírus da sinomose na veterinária. E eu tenho o rubulavírus, isso aqui é um nome novo, porque na verdade, antigamente a gente chamava de vírus da parainfluenza, tá? Mas mudou bem recentemente o nome. A família Pneumoviridae, que é uma família nova também, tem os metapneumovírus e os ortopneumovírus. A família Adenoviridae, com mastadenovírus. E aqui, finalmente, a família Parvoviridae, que tem o bocaparvovírus de primatas, né? Então, eu tenho doenças de trato respiratório causadas por um parvovírus aqui, tá? Então, assim, importância dos parvovírus. Primeiro, como causador de infecções respiratórias. E segundo, a gente tem os parvovírus dentro do nosso elenco de doenças exantemáticas de seres humanos. Então eu coloquei aqui as principais doenças, né? Que são 5: sarampo, rubéola, catapora ou varicela, exantema súbito e o eritema infeccioso, tá? E aqui a gente tem o parvovírus humano de novo, que é o B19, causando eritema infeccioso aí em crianças. Então a gente consegue ver uma vermelhidão na pele, a face das crianças fica parecendo que levou um tapa, fica avermelhada como se tivesse levado um tapa. Isso é meio característico desse eritema infeccioso aqui pelo B19. Tá certo? Então, dentro das doenças humanas, a gente tem isso aí. Dentro das doenças veterinárias, a gente tem duas doenças extremamente importantes que vocês já conhecem: a parvovirose canina e a panleucopenia felina. Antes da gente entrar nas doenças em si, eu só vou repassar rapidinho aqui a taxonomia desses vírus. Então está aqui o site do ICTV. Se vocês repararem aqui em cima, ó, esse realm é grande reino, né? Monodnaviria, ou seja, todo mundo que está nesse reino tem um DNA fita simples. E aqui eu tenho a família Parvoviridae, tá? Onde está aqui a seta vermelha. Então já dá para concluir só de olhar isso aqui que ele é um vírus DNA de fita simples. E aqui na família Parvoviridae eu tenho essas três subfamílias: Densovirinae, Amaparvovirinae e Parvovirinae, tá?
cada uma com uma série de gêneros, eu não vou ficar me detendo em ler todos eles, tá certo? Mas eu vou para aquele que nos interessa, que é o Parvovirinae. E aqui no Parvovirinae, me interessa o gênero Protoparvovírus, no qual eu tenho a espécie aqui, ó, Protoparvovírus de carnívoros tipo 1. É nessa espécie aí que eu tenho tanto o vírus da parvovirose canina quanto da panleucopenia felina, tá? E aí, quais são as características fundamentais dos vírus da família Parvoviridae, antes da gente entrar nas doenças? Eles são vírus DNA de fita simples, como eu falei, tá? Simetria icosaédrica, não envelopado, a simetria é meio arredondada, né? Tendendo para um icosaedro, e o genoma codifica 3 proteínas, NS, VP1 e VP2. Aqui é uma imagem dele, microscopia eletrônica. E aqui é um esquema mostrando a replicação, uma replicação genérica de parvovírus, sem grandes mistérios, né? O vírus faz a absorção, ele penetra por endocitose aqui dentro, ele não é envelopado, tá? Então não existe qualquer tipo de fusão, ele simplesmente é endocitado. Como ele é um DNA vírus, vamos lembrar, DNA vírus faz a multiplicação no núcleo, então ele vai até o núcleo, vai sofrer uma série de etapas de transcrição, tá? Vai transcrever isso em RNA mensageiro, isso vai para os ribossomos no citoplasma, vai fazer proteína, as proteínas voltam, montam o vírus e ele sai da célula, tá? E ele promove uma degeneração na membrana nuclear e citoplasmática, tá? E aí com isso você tem a lise da célula com a liberação dos vírus. Então não tem nada muito relevante ou diferente aqui. Ele pode fazer fitas positivas ou negativas, isso aqui está até ilustrado aqui no esquema, tá? Fita de DNA positiva ou negativa. Tá? Mas é essa sequência aqui. A gente vai ver que a replicação dele tem um ponto bem importante que acaba explicando a patogenia desses vírus. E essa aqui é a característica que eu queria destacar. Se vocês lembrarem da biologia celular, eu tenho o ciclo celular, em que uma célula ela duplica todo o conteúdo interno, sofre uma mitose e dá origem a 2 células. Então eu tenho o ciclo celular aí. E o parvovírus, ele se replica especialmente nessa fase S aqui do ciclo celular, tá? E isso torna esse vírus, né, dependente de se replicar em células que estão se multiplicando intensamente e continuamente. Por quê? Porque as células que estão na fase S elas estão sofrendo mitose continuamente. Então ele acaba precisando de células que estão nessa condição para se replicar. Então aqui eu vou fazer um parênteses para a gente revisar a parte de ciclo celular, que é algo que vocês viram na biologia celular, tá? E eu coloquei aqui as fases da mitose, prófase, metáfase, anáfase e telófase, que é quando a célula está se dividindo, e essa fase de intérfase, que é uma fase em que a célula está duplicando todo o material interno, todas as proteínas, o DNA, para poder fazer a divisão durante a mitose propriamente dita. Na fase da intérfase, não sei se vocês se recordam, eu tenho 3 subfases, a G1, a S e a G2. Para nós, o que interessa aqui? Essa fase S, que é onde os parvovírus se replicam. Essa fase é especialmente importante para os parvovírus. Tá? É uma fase que, quando a célula entra, ela vai continuar o ciclo inteiro, ela não volta mais. E eu tenho a duplicação do DNA. Então, é uma fase bem importante para ele poder se duplicar. Por quê? Porque os parvovírus têm um genoma muito pequeno, e isso faz eles serem muito dependentes, muito mais do que outros vírus DNA,
de alguns processos que acontecem durante essa fase S. Tá? Então, ele é mais dependente que outros vírus. E aí, retomando essa revisão, para a gente poder entender direitinho a patogenia dos parvovírus em geral, né? Vamos lembrar isso aqui, né? Em função de tempo de proliferação celular, as células animais podem ser classificadas em 3 grandes categorias. Isso aqui é só uma revisão, tá? Eu tenho células terminalmente diferenciadas, células que normalmente não se multiplicam, mas podem fazer isso se forem demandadas para isso, e células que se dividem continuamente. Tá? Exemplo de células terminalmente diferenciadas, eu tenho a situação em que a célula não se multiplica mais e eu vou ter os neurônios, a musculatura esquelética e o músculo cardíaco. Então, são células que foram formadas e parou, elas não conseguem mais se multiplicar. Daí que qualquer lesão nesses tecidos é um problema meio sério, porque você não vai ter reposição dessas células. Né? Basta lembrar em tecido nervoso e músculo cardíaco, que quando tem lesão, você tem substituição por outros tecidos, mas não por músculo de novo. Então, esse tipo de tecido não se multiplica mais. Eu tenho aquelas células que normalmente não se multiplicam, mas que podem fazer sob estímulo, tá? Então, elas ficam um tempo bastante grande paradas e, eventualmente, fazem uma replicação. Que é o caso de hepatócito, fibroblasto, célula renal, músculo liso, pâncreas, ovário, pulmão, células de endotélio, células ósseas. E, por fim, eu tenho aquilo que nos interessa para essa aula, que são as células que se dividem continuamente. Tá? Então, são células que estão se multiplicando intensamente sem parar, né? E quando a gente faz tratamentos de quimio e radioterapia, essas são as primeiras células a se ressentir desses tratamentos. Né? E eu tenho as células embrionárias, epitélios, folículos capilares e medula óssea, que formam as células que estão no nosso sangue. Então, a gente vai ver que os parvovírus, eles se multiplicam em vários desses tipos celulares. Tá? Então, a patogenia, tanto da panleucopenia felina quanto da parvovirose canina, se relaciona com isso que eu acabei de explicar aqui. E aí a gente pode passar para as doenças propriamente ditas. Primeiro para a panleucopenia felina. Esse nome aí, vamos parar para pensar, o que significa panleucopenia? O pan quer dizer todo, né? Leuco quer dizer branco, mas aqui não é uma referência à cor simplesmente, mas é uma referência às células da série branca do sangue, que são os leucócitos. E o penia, ele quer dizer pobreza. Então, a gente vai verificar que na panleucopenia, eu tenho um exame laboratorial, né, que me permite fazer essa inferência de que eu vou ter uma baixa generalizada de leucócitos. Então, quando eu fizer o hemograma desse animal, eu vou ter baixíssimos números de todos os leucócitos, que são as células que são produzidas na medula óssea. Então, agora a gente começa a ligar um pouco os pontos. Por quê? Porque o parvovírus ele só se multiplica em células que estão constantemente se replicando. Uma dessas células são as células da medula, que geram os leucócitos. Então, quando eu tiver panleucopenia felina, esse animal ele vai ter uma baixa bastante grave, bastante severa das células de defesa. E dá para imaginar que esse animal vai ficar suscetível a infecções oportunistas. Então, aí a queda de leucócitos é evidenciada. Tá? E aqui eu estou lembrando, células que se dividem continuamente, aquilo que a gente viu agora há pouco no ciclo celular, e a medula óssea destacada aqui. Ó. E aí, sobre a panleucopenia felina, ela foi a primeira doença viral descrita em gatos. Tá? É um dos vírus DNA com menor conteúdo informacional conhecido. Isso é algo que eu já comentei anteriormente, daí a dependência dele da fase S do ciclo celular. E um dado bem importante.
Hoje a gente tem vacina para panleucopenia felina. Mas antes de ter a vacina, ela era considerada a doença mais letal para gatos que existia. Tá? Só para vocês terem uma ideia da importância que foi o estabelecimento de vacinação. Tá? Eu coloquei aqui outros vírus causadores de diarreia, porque o da panleucopenia felina ele é um grande causador de diarreia, que tem uma grande letalidade, e eu só citei outros para a gente se localizar aqui, vocês terem noção de outros vírus diarreicos em gatos, né? Bocavírus de felinos, que é da mesma categoria que aquele humano, astrovírus e cobovírus. Tá? Via de transmissão dessa doença é oral fecal. Tá? E o vírus ele sai nas fezes, em especial, mas também sai na urina e também pode sair em secreções nasais. E, evidentemente, né, contato com sangue também permite infecção, porque o vírus vai estar no sangue. Então, se houver um corte ou se houver sangue em alguma superfície, um animal pode se infectar com esse vírus. E, normalmente, essa doença é mais importante para gatos jovens, embora possa afetar gatos adultos. E a letalidade que eu comentei aqui é muito alta. Então, especialmente para gatos jovens, ela pode ir de 25% para 90%. Eu achei uma boa ideia aqui a gente revisar o que é letalidade, que é aliás, uma variável aí que vocês estudam na epidemiologia, né? Eu coloquei aqui a formulinha, né? Animais doentes mortos sobre o total de animais doentes. Então, a letalidade, ela dá uma ideia da gravidade da doença. E olha, letalidade de 90% é terrível, né? De cada 10, 9 morrem. Só para a gente poder comparar a letalidade da Covid-19, que é bastante elevada, ela está em 0,2%, 0,3%. Né? E está fazendo o estrago que nós estamos vendo aqui no nosso país. No caso da panleucopenia felina, eu posso ter até uma letalidade de 90%. Isso aqui é absurdo e dá para entender por que essa doença era a doença mais letal em gatos até o advento das vacinas. E aqui eu tenho os principais sintomas da panleucopenia. O animal ele fica deprimido, tá? Ele vai ter uma diarreia bastante grande, vômitos, febre, uma leucopenia bastante pronunciada e ele vai ficar com anorexia. Tá? Esse tipo de sintomatologia pode ser confundida com outras doenças. E eu coloquei aqui algumas delas. Salmonelose, campilobacteriose, isso aqui são duas doenças causadas por bactérias que dão diarreias também. Pancreatites, FIV e FeLV, que são doenças que a gente já viu na aula de retrovírus, e eventualmente alguns envenenamentos. Tá? Na sintomatologia, um ponto bem importante é a diarreia. Tá? E aí eu volto lá para a parte do ciclo celular, lembrando que eram nos epitélios de mucosas que eu tenho células que estão se dividindo continuamente e que vão ser um prato cheio para esse vírus. Tá? Aqui é uma imagem de intestino, tá? E nesse trecho aqui a gente percebe que ele está com uma coloração meio alterada e as alças parecem estar meio distendidas. É pura alteração do vírus da panleucopenia. O diagnóstico dessa doença é por imunofluorescência das fezes ou de secreções. Então, aí só relembrando muito rapidamente, na imunofluorescência eu pego material clínico, fezes ou secreção, passo numa lâmina, jogo um anticorpo específico para o vírus, marcado com substância fluorescente, e olho isso no microscópio de luz ultravioleta. Então, aonde o anticorpo se ligar, vai estar brilhando, porque a luz ultravioleta a gente não enxerga, mas quando ela bate numa substância fluorescente, ela emite luz. E aí eu consigo enxergar
pontos luminosos ou manchas luminosas, me indicando que ali o anticorpo grudou e, portanto, existe o antígeno correspondente. Tá? E eu tenho provas de ELISA, tá? Que vocês também devem se lembrar, são especialmente as provas que a gente faz para detectar a resposta imune do hospedeiro. Então, você tira sangue, separa o soro e vai detectar os anticorpos contra o vírus. Tratamento. Eu tenho tratamento sintomático, por quê? Porque eu não tenho tratamento com antiviral para panleucopenia. Então, é fluidoterapia para hidratar o animal e para nutrir o animal também, porque ele não consegue nem comer nem absorver nutriente. E aí eu deixo uma pergunta aqui: antibiótico terapia. A gente deveria usar antibiótico terapia para uma doença viral? O que vocês acham disso, hein? Vou dar 10 segundos para vocês pensarem. Sim ou não? Deveria usar antibiótico para tratar uma doença viral? Então, na verdade, sim, porque não é para combater o vírus. O vírus, como eu falei, a gente não tem antiviral. O problema é que, como esse vírus, ele, primeiro, causa uma leucopenia severa, tá? Eu vou predispor esse animal para a infecção oportunista bacteriana. Então, começa por aí. É para você prevenir uma doença bacteriana oportunista. Em segundo lugar, ele promove uma destruição de epitélio intestinal. Então, o tipo de lesão que ele vai promover lá pode predispor a uma infecção ali, da microbiota intestinal, que é extremamente rica em bactérias, para que alguma bactéria faça a translocação, ultrapasse a parede intestinal e vai cair nos tecidos internos. E pode eventualmente ganhar corrente sanguínea e causar uma septicemia. Então, na verdade, a antibiótico terapia é um preventivo contra doenças bacterianas oportunistas. Tá? A gente usa sim, mas não é contra o vírus. E a prevenção, e eu gostaria de frisar muito isso, numa época em que a gente está vendo tanto movimento anti-vacina, é vacinação. A gente tem vacina para o vírus da panleucopenia felina. Como eu falei para vocês, antes da vacina era a doença que mais matava, e com a vacina a gente virou do avesso esse quadro, a gente conseguiu controlar essa doença. Então a vacinação é extremamente importante. Ó, aquilo que eu acabei de falar, tá? Isso aqui é mais uma dentre dezenas ou centenas de provas de que as vacinas são essenciais para a saúde pública humana e animal. E agora eu vou passar muito brevemente na parvovirose canina. Tá? A gente já conhece as características do vírus, a gente já viu tudo. Tá? A parvovirose é uma doença que a gente pode dizer que ela é relativamente nova, porque ela apareceu em 1978. Tá? Eu lembro disso. Tá? E se acredita que o vírus da parvovirose canina seja derivado da panleucopenia felina. Isso aí é por análise genética e análise de estrutura de antígenos. O pessoal chegou à conclusão que ele é o vírus da panleucopenia felina que sofreu algumas modificações e conseguiu causar uma doença grave em cães. Tá? É um vírus não envelopado, como qualquer parvovírus, e por isso extremamente resistente no meio ambiente. Aliás, da mesma forma que o vírus da panleucopenia. São vírus extremamente resistentes, então a gente tem que tomar um extremo cuidado, porque qualquer contaminação de pisos ou de fômites, o vírus consegue permanecer por muito tempo nessas superfícies. Tá? Existem 3 sorotipos, que é o CPV2A, 2B e 2C. Tá? Eu estou desconsiderando aqui a parvovirose canina CPV1, que é um vírus muito menos importante. Estou considerando só o 2. Essas variantes foram surgindo ao longo do tempo. Essa de a 2C apareceu em 2001.
E a sintomatologia da parvovirose canina é uma diarreia bastante intensa, frequentemente hemorrágica, vômitos, anorexia e febre. E o diagnóstico ele segue um padrão um pouco semelhante ao que a gente viu na panleucopenia. Eu vou aplicar imunofluorescência em fezes, porque o vírus sai nas fezes, ou em alguns cortes de tecido, como por exemplo de epitélio. Tá? O princípio é o mesmo. Posso fazer ELISA para anticorpos ou posso fazer um ELISA para antígenos também. Isso é uma outra possibilidade. Isso aqui é uma aula que vocês devem ver na imunologia, imunodiagnóstico. O ELISA eu tenho muitas variações da técnica e eu posso tanto pesquisar anticorpos no hospedeiro quanto os antígenos em algum lugar. A gente faz um ELISA de captura aí nesse caso. Tem uma outra prova usada aqui também, que é a inibição da hemaglutinação e o próprio PCR, tá? Que pode ser feito, só que é uma prova mais cara, mas pode ser feita. O tratamento é sintomático também, porque não existem drogas antivirais, então fluidoterapia para hidratar e nutrir. No caso da parvovirose, é aconselhável fazer uma correção da acidose metabólica. Vocês vão ver como se faz isso na clínica. Tá? E eu posso usar soro hiperimune. Eu coloquei aqui, fiz questão de colocar o hiperimune, que esse aqui não é soro de administrar para hidratar. É soro que contém anticorpos contra o parvovírus canino. Então, eventualmente, isso pode ajudar em casos mais graves. É uma terapia cara, mas ela é viável de ser feita. A utilização de anticorpos contra o parvovírus canino. E aqui, mais uma vez, da mesma forma como a panleucopenia, eu vou ter que usar antibióticos de forma mais ou menos intensa. Por quê? Por causa das infecções oportunistas. Da mesma maneira que o vírus da panleucopenia felina, aqui esse vírus afeta células epiteliais, células da medula, né? Então são células que estão se multiplicando muito intensamente. Então, da mesma maneira, eu vou ter, vou afetar os leucócitos e vou produzir uma diarreia bastante intensa, tá? Que aí predispõe a infecções oportunistas tanto lá no trato intestinal quanto no restante do corpo. Então, a antibiótico terapia é indicada, não por causa do vírus, né? Não para matar o vírus, mas para eliminar as bactérias oportunistas que podem vir a se instalar. E prevenção, novamente, vacinação, tá? Então, mais uma vez, a vacinação. A gente tem vacina para parvovirose. Um aspecto só que eu acho que é interessante a gente destacar e fazer uma ponte com a imunologia é o seguinte: uma fêmea que foi vacinada, ela tem memória imunológica, ela tem, portanto, anticorpos contra o vírus da parvovirose canina ou da panleucopenia felina. Essa fêmea pariu e esses animais vão mamar o colostro, eles vão adquirir, não só durante a gestação, mas eles vão adquirir bastante anticorpo mamando o colostro. Essa fase, logo no começo, ou seja, primeiro mês, segundo mês ou terceiro mês, eu tenho os anticorpos da mãe ali. Então, não se sugere o uso de vacinas nesse período por conta dos anticorpos maternos, porque senão você vai injetar antígeno, esse antígeno vai reagir com os anticorpos maternos e você vai gastar a imunidade passiva da mãe e ainda vai consumir a vacina. Então, o que se sugere é que você espere em torno de 3 a 4 meses para começar a fazer as vacinas para essas doenças, que é quando a imunidade materna passiva já vai estar declinando bem. Qual é o momento certo? Muito difícil saber, isso é uma especulação. Tá? A gente tem, obviamente, titulações de anticorpos, a gente tem uma média, mas é difícil você localizar exatamente o melhor ponto. Então, a gente pega um ponto médio ali, em que na maioria dos animais, a administração da vacina
vai ser bem apropriada, porque a imunidade já está bastante baixa e, portanto, o animal começa a ficar mais vulnerável à infecção. E aí você dá a vacina para produzir memória e ele ficar protegido logo em seguida, alguns dias depois. Tá ok? Isso aqui é um aspecto que cruza várias aulas, né? Cruza essa própria aula aqui, todas as aulas de doença infecciosa em que a gente tem vacinas, cruza a aula de imunidade no feto e no recém-nascido, tá? Cruza a aula de vacinas lá do sistema imunológico, né? Então é bastante interessante que é um aspecto integrado das duas disciplinas. E com isso a gente chega ao fim desta aula aqui, tá ok? Tem uma testagem associada e depois a nossa aula síncrona, tá bom, gente? Até mais.